vamos entrar com a mesa Tribunal do Júri. Nossa, com a doutora Roseli, está em São Paulo, pessoal. Doutor Edson Vilela, nosso presidente de mesa, e doutora Janice. Cadê a doutora Janice, que eu não estou vendo? Ela não entrou ainda. Está faltando uma doutora. Mas ela está aguardando a autorização. Já está autorizada. Pronto. Então não falta mais nada. Não. Ô, gente, não está aparecendo ainda aqui para mim. Vou falar com ela no privado. Enquanto isso, deixa eu aproveitar a oportunidade para apresentar, nesta tarde maravilhosa, o nosso presidente da banca, ó, lá vou eu. Porque esse período de pandemia, a gente, professor, passou por muita banca virtual, viu? Com certeza. Muito, meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá. Presidente da mesa maravilhosa, Tribunal do Júri, que é o doutor Edson Vilela de Albuquerque, especialista em direito ambiental. Olha aí que fantástico. Eu sou bióloga, viu, doutor Edson? Então, gosto do tema. Coisa sou boa. doutor em engenharia molecular. Ele também é especialista em ciências criminais e direito médico, presidente da Comissão Permanente de Fiscalização do Exercício Ilegal da Profissão da Bracrim de Pernambuco, membro da Comissão de Honorários Advocatícios da OAB Pernambuco, membro da ABCCRIM, assessor jurídico e chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Políticas para Criança e Juventude do Estado de Pernambuco. Pessoal, sem dúvida nenhuma, doutor Edson foi sucinto aqui em relação ao seu currículo. Com o passar do tempo, doutor, a gente termina investindo bastante no conhecimento e principalmente compartilhando, que é o que vocês estão fazendo agora, neste momento. Então, agradeço em nome do presidente da nossa comissão, doutor Cristiano Carrilho, a presença de todos, e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado pelas suas palavras elogiosas ao extremo, não tenho outra definição, e gostaria de ser, assim, o mais breve possível nessa apresentação, porque eu estou com duas divas, a verdade é essa, a definição é essa, advogadas, mulheres, criminalistas, experientes num tema que eu amo de paixão, Tribunal do Júri. O que é que eu tenho mais para falar? Só do currículo delas. Doutora Roseli, certo? Doutora Roseli Sólio, criminalista, professora, mestre, vice-presidente, doutora, da ABCCRIM, certo? Ela passou por tanto campo, direito, mestre e doutora em História da Ciência pela PUC de São Paulo, membro efetiva da Associação Portuguesa de Ciências Forenses, só isso. Vice-presidente da ABCCRIM, autora de diversas obras. Então, assim, eu me sinto demasiadamente honrado. E ainda tem outro detalhe. Bendito sois vós entre as mulheres. E eu tenho a doutora Creuza, a doutora Juliana, a doutora Roseli. E estamos aqui com a doutora Janice, que já está chegando. Então, estou muito honrado em presidir essa mesa toda florida. E gostaria, se a senhora me permitir, tecer dois comentários. A organização do evento, por parte de doutora Juliana e doutora Creuza Costa, que eu amo de paixão, isso aqui dispensa elogios, certo? A pessoa competentíssima, e estamos aqui hoje graças ao empenho de meses trabalhando para que esse evento acontecesse. Então, estamos todos juntos aqui. E enquanto a doutora Janice está chegando, que tal se a gente começasse uma explanação para a gente maximizar o tempo? O que é que a senhora acha, doutora? Pode ser? Pode, opa. Então, passa a palavra à doutora Roseli, que vai começar abrindo essa explanação, esse debate, enquanto a doutora Janice chega, ela complementa e abrimos para algumas perguntas. Então, a palavra é sua, doutora Roseli. Boa tarde a todas, a todos. Doutor, muito obrigada pela recepção.
É uma honra estar nessa mesa, participar desse congresso, a ABC CRIM. Fico muito lisonjeada, estou muito feliz. Nós passamos aí de muito mais de 1.000 inscritos no nosso congresso. Inicialmente, agradecendo a doutora Juliana, a doutora Creuza, por toda essa organização maravilhosa, mesmo com aquela instabilidade pequena de ontem, resolveram tudo rapidamente, de uma eficiência inacreditável. Também ao doutor Carrilho, nosso presidente, a qual eu tenho sempre um contato mais próximo, ainda que aqui em São Paulo, né? A gente... Hoje, com essa história da internet, nos aproxima mais, mas não vejo a hora de chegar no Recife. Lugar lindo, que eu amo. Aliás, eu amo esse Brasil todo, mas o Recife sempre me acolheu muitíssimo bem. Também eu quero aproveitar que, antes da doutora Janice se achegar a gente aqui, e para essa conversa maravilhosa sobre o Tribunal do Júri, que é a menina dos meus olhos, acho que de todos os criminalistas e principalmente dos estudantes de direito, que eu acho que assim, não existe ninguém que não seja apaixonado pelo Tribunal do Júri, apesar de não atuar nele, né? Que a vida nos leva a tantos outros ramos do direito, a esses caminhos diversos, mas há uma paixão e há quase que um fascínio pelo Tribunal do Júri, até pelos inúmeros filmes, eventos, documentários, e ser uma instituição antiquíssima, como é a do Tribunal do Júri. Os primeiros documentos do Tribunal do Júri, como instituição em si, no mundo, distam do século IX. Então, assim, nós estamos falando de algo muito mais do que milenar, né? O Tribunal do Júri é realmente muitíssimo fascinante. Mas, aproveitando aqui da gente adentrar, eu queria também agradecer a ABC CRIM e lembrar a todos que nós estamos na campanha ainda, no mês de agosto, do Agosto Lilás, que é um meio de divulgação da violência contra a mulher, enfim, de acabar com isso. Nós estamos no século XXI e essa violência só aumenta. Então, é importantíssima a campanha que a ABC CRIM faz todos os anos, do Agosto Lilás, e não vamos ficar só no agosto, denunciem sempre. Por meio da denúncia, de acabar com isto, né, de ter a coragem de se livrar dessa pessoa que lhe faz mal e ser punida efetivamente da forma com que ela deve ser punida. Doutora Janice chegou aí ou estendemos aí o nosso Tribunal do Júri? Não, doutora Janice chegou, eu peço Vênia, a amiga, para fazer uma breve apresentação também de doutora Janice, que é uma sumidade também, como a senhora. Uma sumidade, estou muito feliz demais de dividir com ela essa mesa. Pois é. O que não falar de doutora Janice, advogada, criminalista, especialista em Tribunal do Júri, recordista, certo? Julgamento Zene, ela é uma referência para a gente, ela foi minha referência. Todas as vezes que nós atuamos juntos, eu com a doutora Creuza, que nós temos uma sinergia muito interessante, a gente sempre trouxe como esteio, como referência, certo? Doutora Janice. Então, ela está aqui como professora, só que agora o palco está dividido para vocês duas. Essas divas, vocês são expoentes aqui para a gente. Então, doutora Janice, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida, certo? A palavra inicialmente estava com a doutora Roseli, assim que ela terminar a explanação dela, passo a palavra para a senhora e estejam abertos os debates. Doutora, bem-vinda. Por favor, nos ensine aí sobre o Tribunal do Júri. Um minuto, pessoal, que a gente está tentando conectar o microfone dela. Se vocês puderem continuar, eu agradeço. Então, doutora Roseli, então, vamos lá. O Tribunal do Júri, ele não só exerce esse fascínio que eu vinha dizendo,
tá? Sobre os estudantes de direito, sobre essa coisa de eu preciso me aproximar do povo e fazer aquele teatro, que o Tribunal do Júri é um verdadeiro teatro, né? Muito mais do que aquelas provas que estão carreadas nos autos, a forma de explanação, de se aproximar daquele jurado, de fazer aquela explanação tão simples, mas tão consistente. Quem melhor convence os jurados leva o réu à absolvição ou à condenação, né? O nosso Tribunal do Júri, da Constituição, como ele é hoje, tá? Ele vem de 1941, tá? Com a vinda do nosso Código de Processo Penal, mas ele já tinha um formato muito próximo disso em legislação anterior. Quando a doutora Janice estiver pronta, por favor, me avisa aí, tá? Que a gente para de falar. Deixar, eu vou também o dia inteiro falando sobre o Tribunal do Júri aqui. E este formato, que é feito em 2 fases do Tribunal do Júri, tá? Então, ele é de 1941. Contudo, a gente tinha esta formação um pouco próxima com o Código de 1890, que era do Império. Então, a gente muda de uma situação de 1890 para 1941, quando a gente tem essa situação do Tribunal do Júri, e já casado ainda com a Constituição de 1937, que já trazia este formato do Tribunal do Júri, ou seja, o nosso direito penal, eu costumo dizer que o direito penal, ele não é só penal, ele é constitucional, porque boa parte das nossas regras constam na Constituição. E por que ela consta na Constituição? Porque é a liberdade de alguém. Muito além da vida, se você não tem liberdade, você não tem nada, né? Então, é tão importante e ele é tão garantidor que ele necessita estar dentro da Constituição Federal. E como garantia de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado. O Tribunal do Júri, ele é tão importante que são os seus pares que julgam os seus pares, né? Então, aquele que está sendo acusado, ele não vai ser só julgado por um juiz, aliás, ele não vai ser julgado por um juiz togado, um técnico. Isto fica lá na primeira fase do júri. Só para quem não é afeito ao direito penal e ao processo penal, o Tribunal do Júri, ele é feito de 2 fases. E como ele é feito? Tá? A primeira fase, onde você tem a denúncia e etc., e se concretiza até a sentença de pronúncia, se é que assim vai se proceder, ou seja, o juiz faz um saneador desse processo, vê se tem indícios de autoria e indícios de materialidade. Tendo isto, remete ao Tribunal do Júri para a segunda fase, onde será formado um conselho de sentença por 7 jurados, lembrando que precisa ser este número, tá? Apesar das convocações, etc., para que ele seja julgado, agora sim, julgado por pessoas do povo idênticas àquela pessoa que está ali acusada. Frente... Desculpa. Doutora, bem-vinda. Maravilha, resolvemos a questão do áudio. Então, a mesa ok a partir de agora. Obrigada, doutora Juliana. Pode continuar, quando eu puder entrar, só me avisar. Pode entrar, pode entrar. Eu não estou conseguindo me visualizar, só isso. Deixa eu tentar aqui me visualizar, ver a mesa completa. Pronto, agora. Aí. Ok, tudo ok. O atraso não foi meu, foi da internet. Me desculpem. Podemos começar. O que foi que eu perdi de tão grandioso, por favor? Seja muito bem-vinda, doutora Janice. A senhora brilhanta a gente com suas sábias palavras, seu conhecimento, que é notório. Então,
a gente já passa direto a palavra, porque quanto mais tempo eu puder desfrutar desse saber do público, melhor ainda. Então, a palavra é da senhora. Eu queria cumprimentar a todos, a figura do presidente da nossa mesa, doutor Edson Vilela, minha co-palestrante, vice-presidente também da nossa academia, doutora Roseli, a todas as pessoas que organizaram e fizeram esse evento acontecer, ao nosso presidente, Fernando Carrilho, e principalmente as pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando. Vamos aprender e vamos passar um pouco do conhecimento que sabemos. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo Tribunal do Júri. Nós achamos, com certeza que fazemos a mesa, o Tribunal do Júri o ápice. Eu vi ainda, consegui pegar o momento em que a doutora Roseli disse que o Tribunal do Júri foi instituído em 1841 para 42, era moda na Europa, não é isso, doutora Roseli? Era moda na Europa, e Dom Pedro I assinou um decreto, imperial. E, a partir daí, não nos mesmos moldes, o Tribunal do Júri acompanhou toda a história da evolução jurídica. Lá, ele julgava apenas os crimes contra a imprensa. E hoje, ele julga os crimes contra a vida. Crimes contra a vida estão capitulados no nosso Código Penal, do artigo 121 ao 128. São os crimes que são tentados ou consumados contra o maior bem tutelado pelo direito, que é a vida humana. Certo? Esses crimes contra a vida, eles são obrigatoriamente julgados pelo Tribunal do Júri. E qual é a diferença? O Tribunal do Júri é composto por jurados populares, pessoas comuns, não necessariamente conhecimento jurídico. Tem que ser idôneas, maiores, brasileiras. Certo? São elas que vão decidir o destino dos processos dos crimes contra a vida. Um pouquinho desacelerando, por conta do atraso, nós temos no ordenamento penal cerca de 300 tipos penais, conhecidos como crimes, certo? 300 tipos de crimes diferentes. Desse universo de crimes, somente 4 vão a júri popular. São eles: infanticídio, aborto, homicídio e auxílio, instigação ao suicídio. Veja bem, começamos pelo menos comum. O suicídio não é crime. Se a pessoa tentar se suicidar e não conseguir, ela não responderá absolutamente nada. Porém, as pessoas que, de alguma forma, materialmente ou psicologicamente, induziram, instigaram ou auxiliaram, responderão por isso. É considerado um crime contra a vida. Então, elas irão se submeter a júri popular. O infanticídio, que é quando a mãe, somente a mãe, no momento do parto, mata a criança após o nascimento. Se ela fizer isso num estado psíquico que se chama estado puerperal, certo? Atestado por um médico, um laudo médico, ela vai responder por infanticídio. Esse estado puerperal é um desequilíbrio, que após o deslocamento da placenta, algumas mães sentem. Ela vai responder por infanticídio. Se ela não estiver em estado puerperal, ou seja, psicologicamente abalada com o parto, ela vai responder por homicídio. A diferença são as penas, que o direito entende que, em algumas circunstâncias, no caso do infanticídio, a pena, se tirar a vida de alguém, no caso do próprio filho, vai ter uma pena menor. Chegamos ao aborto, terceiro crime contra a vida. Aborto no Brasil é crime, porque está assim definido. Quando o Código define um crime, ali não está discutido as razões religiosas ou pessoais, está definido, temos que cumprir. Portanto, é crime. Porém, existem circunstâncias que ele é autorizado. E se ele foi autorizado e foi autorizado judicialmente, deixa de ser crime. No direito penal, vale o que está escrito, o que está sentenciado.
E, finalmente, nós temos o homicídio, matar alguém. Bom, das minhas inúmeras experiências em ouvir, em falar, em fazer, 99,9% dos crimes que vão a júri são homicídios dolosos, tentados ou consumados. É muito difícil você ver no banco dos réus... Me dá mais 2 copos d'água. Crimes como aborto, infanticídio, existe, mas numa proporção muito pequena. Bom, definidos os crimes que vão a júri popular, eu acompanhei também brilhantemente a doutora Roseli falar mais ou menos como funciona. Esses crimes serão levados a júri e terão uma terceira chance de prova. Primeira no inquérito policial, a segunda no sumário de culpa, que é a parte onde todos os processos são iguais, ouvida testemunhas, diligências, provas. Quando é crime contra a vida, tem ainda uma terceira fase, que é a do tribunal do júri, onde lá pode-se produzir mais provas, trazer novas testemunhas e pedir novas diligências. Chegou o dia do júri, haverá lá um sorteio entre várias pessoas anteriormente inscritas e se formará um conselho de sentença com 21 pessoas mais as reservas. No dia, no ato do júri, na frente de defesa e de acusação, se faz um sorteio. E ali se sorteia 7 jurados, que sentarão para decidir. Os jurados decidem se culpado ou inocente no tribunal do júri. O presidente togado, aquele que foi concursado, aquele que dá sentença, que define todos os outros crimes, nos crimes contra a vida, no tribunal do júri, ele não decide. Quem decide é o júri popular. Ele apenas, caso de condenação, ele aplica a pena. Define quantos anos cumprirá aquela pessoa condenada. E organizará todo o trabalho. Um júri, ele tem um ritual, um procedimento, e ele é seguido à regra, à risca. Uns amam, uns odeiam, mas não há como se modificar. Nós estamos incluídos, amparados pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, e isso é uma cláusula pétrea, ou seja, o júri nos moldes de hoje não pode ser modificado, nem pode ser alterado. Cabe ao Conselho Popular julgar crimes dolosos contra a vida. O presidente não muda isso, os deputados não mudam isso, o STF, nossa Corte Máxima, não pode mudar isso. Só quem muda isso é uma nova Constituição. E até lá é a ordem, é a regra que deve ser seguida. Bom, e o que tem de diferente, além dos 7 jurados julgando? Por que tanto cuidado? Por que tanto detalhe? É para proteger o réu? Mas, peraí, é um crime tão bárbaro contra a vida? Há pessoas que não entendem essa conexão. Vou tentar explicar um pouquinho. O júri, ele é tão importante, para vocês terem ideia. Eu vou dar exemplo de um furto. A pessoa comete um furto, é condenada, o juiz condena. O réu, o acusado, condenado pelo furto, ele não se conforma com aquela sentença. Então, ele recorre aos tribunais. Os tribunais, ao avaliar aquela sentença, poderá absolvê-lo. Não encontrei provas contra esse acusado. Reformo a sentença e o absolvo. Com relação ao júri, isso é impossível de acontecer. A decisão do júri popular é soberana. Ninguém muda. O máximo que pode acontecer é se anular aquele júri e mandar para novo júri.
mas nenhum grau da justiça tem competência de quebrar o que determinou, de modificar o que determinou aqueles jurados populares que muitos nunca leram um Código Penal. O que eles decidem está definido. No máximo, se for considerado que não observaram algumas provas, será anulado para que outro júri seja realizado. Os demais crimes, pode haver mudança. Tribunal do Júri, não. E por que isso? Por que essa importância? Tem outra importância. Veja só. Nós elegemos nossos deputados. Nossos deputados nos representam no Poder Legislativo. Através do nosso voto, eles nos representam no Poder Legislativo. Somos um país democrático, elegemos o nosso presidente. O nosso presidente, através do nosso voto, nos representa. E no Judiciário, nós não elegemos ninguém e ninguém é representado. Apenas e apenas, através do Tribunal do Júri, a sociedade é representada em termos de decisão. Lá, através do Tribunal do Júri, todos nós nos fazemos representar com o poder de decisão. É a única forma popular de interferir no judiciário, de ter competência no judiciário. Isso é lindo. Isso é um poder social. Isso é política. Isso é democracia. É o povo decidindo, tomando decisões dentro do poder judiciário. Pois bem, um outro detalhe muito importante no Tribunal do Júri é que ele... Como é que eu posso dizer? O objetivo dele é saber como a sociedade encara aquele crime. Para quem não sabe, os jurados têm que residir e pertencer à comarca onde o crime aconteceu. Então, o direito quer saber, a justiça quer saber, a visão que a comunidade, que a sociedade, através daqueles jurados, tem daquele fato. Isso não é importante. É importante, sim. Houve tempo em nosso país, não precisamos voltar muito lá atrás, que era permitido matar negros, era permitido matar índios, era permitido ao marido matar a mulher que o traiu. Era perdoado juridicamente, era absolvido. Através das negativas, dos movimentos sociais e as respostas que os jurados deram, essas coisas foram se modificando. Porque a resposta da sociedade para o direito criminal vem com o voto do jurado. Isso é política, isso é sociedade, isto é o povo ajudando na evolução histórica do direito. Gente, isso é muita coisa, isso você não vê em outro ramo, isso você não vê em outros julgados, isso você vê no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri confere aos jurados o sigilo de seus votos, uma forma de proteção. Nós voltamos àquela pergunta inicial. Por que somente crimes contra a vida, hoje, no nosso ordenamento jurídico, crimes dolosos contra a vida, se submetem ao Tribunal do Júri? Eu quero abrir aqui um parênteses, antes de responder isso, sobre um detalhe. Para quem não entende um pouco dos jurados do Tribunal do Júri, a lei diz somente crimes tentados ou consumados, crimes dolosos contra a vida, se submetem ao Tribunal do Júri. Mas nada obsta que a acusação seja de crime doloso e lá se comprove que ele é culposo. Ele entra como crime doloso e o veredito dos jurados considera culposo. Só um atenuante. Mas por que será?
o crime mais bárbaro de todos, tirar a vida de alguém, é cercado de vários cuidados, é cercado de vários rituais, de vários procedimentos, é dado ao réu uma terceira chance de se defender. A defesa é oral, a defesa é falada, é olho no olho do juiz popular. Ele está ali sentado olhando o réu, ele está ali sentado ouvindo tudo. É feito naquele momento. Por que será esse cuidado todo? Logo com quem mata? É simples. Porque o homicídio é um crime. O homicídio ou qualquer outro crime contra a vida são crimes que qualquer cidadão é capaz de cometer. Tanto do mundo criminoso, quanto cidadãos comuns que levam uma vida tranquila. Ninguém sai de casa, entra numa fila do banco e diz: está demorando demais essa fila, eu vou assaltar aqui para tirar meu dinheiro. Não. Todos os demais crimes, eles são pensados, ele tem a índole criminosa. O tirar a vida de alguém basta um desequilíbrio emocional para que ele aconteça. Óbvio, há uma camada que mata porque quer tirar vantagem, que mata, que tira a vida de alguém de alguma forma, porque quer ter algum tipo de lucro, porque é malvado, porque é criminoso. Mas diferente dos demais crimes, um cidadão de bem pode entrar numa briga, se descontrolar e matar alguém. Então é por isso, uma dona de casa pode ver alguém espancando seu filho, descontrolar-se e matar alguém. Uma mãe em desespero financeiro pode interromper a sua gravidez, se transformar em um minuto em uma cidadã comum para uma ré no banco dos réus. Uma mãe que teve o direito de ser equilíbrio emocional e depois do parto ceifou a vida do seu filho, vai se arrepender pro resto da vida, mas é infanticídio. Ela não era bandida, ela não era criminosa, ela não entrou no mundo do crime, ela era uma dona de casa. O cabo era um trabalhador, vinha com sua filha e de repente reagiu a algum insulto e mata. Ele será punido, deixa de ser punido. Mas o direito tem todo o cuidado de julgar os seus. Porque o direito, gente, é feito para o homem de bem. O direito penal, ele é feito para o homem de bem. Mas não deixa de punir o crime. E não deixa de punir severamente a pessoa do mal. Mas ele é cuidadoso com os crimes contra a vida, porque são crimes onde qualquer pessoa, são crimes de situação, de emoção, em alguns casos. Bom, passado isso, vamos tentar mais ou menos explicar como é que acontece. Eu gostaria que algum amigo me desse meu tempo, por favor. Estou no tempo? Devo estar, né? Ninguém falou nada, ninguém pediu para eu sair. Voltemos. O tribunal do júri, ele acontece da seguinte forma. Os jurados são sorteados, na frente defesa, acusação e réu. O réu poderá ser interrogado. O réu poderá... Desculpa, doutora, acho que tem... O doutor pode me dizer aí, acho que são 5 minutos. O meu áudio chegou atrasado. Eu te perdoo, Roseli, perdoado. Vamos lá. Deixa eu só dar umas informações bem interessantes. Eu estou com 4 perguntas bem daquelas assim, maravilhosas. E ainda tem a doutora Roseli. Doutora Janice, tem uma pergunta para a senhora. A senhora quer responder agora para o Luiz Oliveira ou quer deixar tudo para o final, depois da explanação da doutora Roseli? Nós aqui estamos na democracia. Pode perguntar, porque às vezes até ajuda na explicação que eu vou dar. Ele foi bem categórico assim. Doutoras, nos casos midiáticos, o que dizer da isenção dos jurados? O que é que as colegas podem dizer para ele? Repita, por favor, a pergunta. Nos casos midiáticos, da isenção dos jurados. Olha, eu vou logo direto ao ponto. Jurado, ele é convocado
ele é obrigado, certo? Ele é obrigado a estar lá. Primeiro, ele não tem nenhum quero, não quero, vou falar, não vou falar. A obrigação dele é julgar. Obviamente que a mídia influencia, as coisas influenciam, ele está lá sentado assistindo, ele tem que julgar. Ele vai ser absolvido por nossa explicação, pela explicação da defesa, porque o júri é um momento da gente mostrar os detalhes que o papel não mostra. É da gente mostrar os detalhes que a imprensa não mostra. A doutora Roseli sabe que tem júris que são contados pela imprensa totalmente diferente do que aconteceram. Não é? O jurado chega lá, eu vou participar desse júri. E como júri, sei? Eu vou participar desse júri e... Olha, eu fiz a consultoria de um julgamento, de um júri, que durante 2 anos se narrou que uma determinada pessoa teria jogado outra de uma ponte. Quando eu li o júri, nem subiram na ponte, foi embaixo da ponte. Tinha até aqueles bonequinhos mostrando o boneco cair da ponte. Está entendendo? Então, cabe ao júri julgar. Agora, eu costumo dizer ao jurado o seguinte: eu venho para cá, o promotor vem para cá, a gente faz o nosso papel. A gente faz o nosso papel. Quando eu chegar em casa, independente de resultado, eu vou sentir minha consciência tranquila. Aí é com os jurados. A obrigação dele é ir e julgar com espírito de justiça. Agora, a opinião dele conta. Porque ele não foi chamado para ser técnico, ele foi chamado para dar a opinião dele. Eu respondi ou acha que faltou detalhes? Perfeita. Muito obrigada. Posso só um pontinho? A gente que atua nos casos aí de tão grande magnitude, e já tive muitos casos midiáticos, enfim, infelizmente, não tem como o jurado entrar isento, né? De tudo aquilo que ele já ouviu da mídia. É claro que ele já chega com uma preconcepção sobre aquele processo. E aí dificulta a vida da defesa, é um fato, né? E aí você tem que se desdobrar grandemente para explicar para ele que aquilo não era a verdade que estava sendo dita lá na mídia, que talvez aquela história seja muito diversa daquela que ele ouviu. Em alguns casos funcionam, e outros ele vai continuar com a mesma ideia que ele teve, e é o que a doutora Janice colocou, infelizmente ele vai ter que decidir, e não é como nos Estados Unidos, em que o conselho forma uma única opinião. É unânime. Todos os nossos jurados aqui são individuais. Então, cada um vai decidir a vida do aquele réu. Olha, um detalhe que eu queria colocar aqui, que é bem interessante, é que, veja bem, todo direito, basicamente, o ônus da prova é de quem acusa. Então, quem acusa, Ministério Público. A tese dele é de acusação. Raríssimas vezes que é de absolvição, é de acusação. Então, era para a defesa ficar aqui sentada e esperar o Ministério Público provar. Mas, às vezes, chega fácil por conta da mídia. Então, acaba invertendo o ônus da prova. A gente tem que provar que aquilo que foi dito em mídia e foi talvez até acreditado ou de forma conveniente pelo Ministério Público ou não existiu. Então, a gente perde, não é, doutora? Um grande tempo fazendo uma coisa que não era para nós fazer. Com certeza. Levar a prova. A minha função seria, mas não é, não se engane, não que não é. Era só rebater as provas. Mas eu tenho que criar provas. Tá todo um trabalho de investigação, um trabalho científico, o doutor Rodrigo vai falar, que tem que nos dar embasamento para esse convencimento. Porque não é o convencimento do mal, é o convencimento da justiça. Costumo dizer que quando a gente entra para falar, deixa eu só explicar rapidamente. Réu interrogado, júri sorteado, réu interrogado, testemunhas ouvidas. Começa a promotora, ela fala por 1h30. Nós falamos por 1h30. Se houver réplicas, fala-se mais meia hora, depois mais meia hora. Veja só. Quando a gente entra falando, o jurado já leu um documento que se chama decisão de pronúncia, que está contando toda a história do caso, porque o réu está ali. O promotor já falou 1h30, a mídia já falou 1h30. Quando a gente entra, não se engane, a gente está perdendo por 7-0.
Pelo simples fato de falar por último. 7-0. Aí, minha senhora e meu senhor, é muita preparação. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu li uma pesquisa que eu já era cansada por natureza. Depois dessa pesquisa, a atuação no tribunal do júri, um dia inteiro, que é em média que leva, em média, eu já participei, outras pessoas participaram de júri de 2, 3, 4, 5 dias. Ela equivale, operadores do direito, uma atuação no tribunal do júri, ela equivale a 29 audiências consecutivas. O desgaste físico e psicológico. Porque você não pode cochilar, se distrair. É um embate. Quando ali começa, cada um que acredita na sua tese, e é igual, como é que Brasil e Argentina. Eu sou Brasil, tá? O outro lado é Argentina. Aí, veja. É verdade. Fora isso... Oi, querido. Deixa eu só passar um pouquinho a palavra para a doutora Roseli, por causa do adiantado da hora, que eu já tenho mais 2 outras perguntas. Sem que problema aí nenhum. A Roseli terminar a explanação dela, a gente volta a esse debate com esse fechamento das perguntas e dá o tempo certo. Total. Doutora Roseli, que eu me empolgo. Vai-se embora. A gente que é professora e trabalha no Tribunal do Júri, não tem como não falar. Obrigada. Vamos lá, vamos tentar só fazer de uma forma mais objetiva aqui, porque está tão boa a aula da doutora Janice que a gente vai embora, né? Tudo isso que a doutora estava contando aqui sobre o Tribunal do Júri é um desgaste realmente muito grande. Eu já fiz júris de 9 dias, em que de 12 horas cada um desses dias, então assim a gente sai mais magro. Então, se quiser ficar mais magrinho, vai lá no Tribunal do Júri na segunda fase. E acontece o seguinte, nesta primeira fase do júri, aliás, desde a constituição do inquérito policial, nós temos as provas que serão carreadas nos autos, e essas provas é que vão determinar esses indícios e a materialidade objetivamente daquele crime doloso contra a vida que está sendo levado ao Tribunal do Júri. E dentre estas provas, e todas elas têm o mesmo peso, digamos, que não há uma hierarquia entre elas, tá? Mas a prova científica tem sido considerada acima e além das outras, por quê? Porque é ciência, né? Então, quando a gente trata de um laudo de local de crime, quando a gente vai tratar de um exame necroscópico, que algumas pessoas conhecem como exame cadavérico, ou o exame, por exemplo, de balística, um exame químico, um exame de DNA, tá? Todas essas provas, elas têm um peso muito grande porque é ciência. E a ciência, ela não transige de jeito algum com a verdade, absolutamente. Vai ser ciência aqui, São Paulo, no Recife, no Japão, na China, onde for. Tudo igual. Seguindo uma metodologia e seguindo ritos que nós temos que seguir dentro desse processo penal para que essa prova seja feita. Pois bem, no Brasil, nós temos um problema muito sério chamado cadeia de custódia de prova, que com a reforma do Código de Processo Penal, pelo pacote anticrime, que era da nossa mesa anterior, que vinha falando lá do pacote anticrime, veio trazendo um pouquinho da ideia de cadeia de custódia de prova. Contudo, nós não temos centro de custódia de prova, nós não temos preparação, nós não temos sequer uma quantidade de peritos suficientes para atender esse Brasil tão grande, né? Uma coisa é a gente dizer aqui em São Paulo, que nós temos o maior centro de perícias do país, e mesmo assim o número de peritos não é suficiente. Outra coisa é dizer no interior do Amazonas, onde já é difícil de ser acessado, né? E como essa prova vai chegar ao meu jurado? Como é que a qualidade dessa prova que vai indicar alguém para ser absolvido ou condenado? Eu não estou falando aqui só na qualidade de defesa, estou falando num todo. Então, o juiz
Quando ele recebe essa denúncia, certamente o inquérito policial já veio carregado dessas provas, que na sua maioria são irrepetíveis. Então, a gente tem essas provas que devem ser feitas da forma correta, com preservação de local, com uma cadeia de custódia impecável. Nós temos isso aqui? Infelizmente, não. Tá? Nesses muitos anos de advocacia, eu nunca vi um local perfeitamente preservado. E não é por culpa de qualquer coisa, é uma cultura que o Brasil ainda não adquiriu. Contudo, com o pacote anticrime em vigor desde 24 de dezembro do ano passado, ou seja, há um ano nós quase teríamos que já ter nos adaptado, mas o Código de 1941 já previa essa cadeia de custódia de prova. Tá? Se não feita esta prova, pode levar à nulidade, pode levar a uma absolvição ou uma condenação, se aquilo é perfeitamente correto. Mas como é que eu faço no tribunal do júri para explicar para o meu jurado, quando eu estou lá no plenário, sobre uma prova científica? E eu preciso ser clara e objetiva, e algo que as faculdades, infelizmente, não investem. Tá? É na explicação da prova, do capítulo da prova. Como é que eu interpreto uma cena de crime? Como é que eu interpreto um laudo necroscópico? Como é que eu sei que um exame de DNA está correto? Nas faculdades de Direito, há, infelizmente, quando muito, e hoje não é mais obrigatório, as aulas de medicina legal, que são maravilhosas, uma matéria que eu ministro há muitos anos, mas que é passada rapidamente, né? Hoje, o não conhecimento da prova científica pode ser decisivo no seu processo, porque eu preciso explicar para o meu jurado como é que é feita o chamado efeito CSI. Todo mundo conhece o CSI, né? Ficou conhecido aí um programa que, por dia que é passado, mais de 30 milhões de espectadores assistem. Então, quem nunca tinha ouvido falar de uma prova científica, ao acessar lá o CSI, assistir a grandiosidade do programa, onde se investe milhões e milhões de dólares para fazer aquele programa, tá? Acha que tudo aquilo também acontece no nosso processo. Deveria acontecer. Equipamentos nós temos, tecnologia nós temos, tudo aquilo que passa no CSI é possível. Contudo, nós não temos, muitas vezes, essa base, que não é culpa, na maior parte das vezes, do perito, mas é daquele primeiro policial que chega a uma cena de crime e adentra e estraga aquela cena de crime, né? Como é que eu explico para o meu jurado? Olha, esse local foi desmanchado ou não foi corretamente colocado. Eu preciso mostrar a ele que, para que aquele que está sendo acusado, precisa ter uma prova idônea. E essa prova idônea, ela precisa ser o quê? Feita com uma cadeia de custódia de prova correta. Então, se eu não tenho um centro de custódia de prova que mantém as mesmas características intrínsecas e extrínsecas daquele objeto, vou dar um exemplo simples aqui, tá? Foi coletado um pouco de sangue daquele local de homicídio, tá? Eu preciso saber se esse local estava corretamente preservado, se o perito que chegou lá teve aquela oportunidade de coletar e levar imediatamente ao laboratório, se ele estava de luva, se ele estava de propé, se alguma outra outra adentrou aquela cena de crime. Eu tenho um caso muito midiático aqui no escritório, onde mais de 50 policiais entraram numa cena de crime, antes mesmo da perícia chegar. Como é que eu posso considerar um local desse idôneo? Eu não tenho mais. Esse local foi desmanchado, muitas outras provas se perderam, né? Nesses casos em que a prova, principalmente no tribunal do júri, ela depende da prova científica, porque hoje a gente tem esses exames todos, essa tecnologia grande. Claro que se eu levar, muitas vezes, essa prova nula, inconstitucional, nós estamos validando todos os dias. Os institutos de criminalística no Brasil
invalidam ou validam prova inconstitucional, porque nós não temos uma adequada preservação de local de crime, nós não temos uma cadeia de custódia de prova correta, muito menos nós não temos em lugar nenhum a garantia de que essa prova foi feita como ela deve ser feita, nos padrões que deveriam ser feitos. Claro que os nossos policiais fazem o melhor possível, é óbvio que se tenta corrigir uma coisa ou outra, mas o réu não pode ser punido. Se o Estado se arvora a querer condenar alguém, ele tem que ser o primeiro a oferecer um trabalho decente e garantir com que esta cadeia de custódia de prova seja feita da forma com que ela tem que ser feita. Então, quando eu entro no plenário do júri, eu tenho que ser, porque nem todo mundo é formado em direito e nem todo mundo que ali está é afeito à ciência. Nós temos desde pessoas muito graduadas até as mais simples que compõem, porque esta é a beleza do júri. Então, eu tenho que falar a mesma língua, e se eu não conhecer a prova científica, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explanar isso para o meu jurado? Então, a partir de hoje, eu acho que todo mundo que é apaixonado pelo direito penal, pelo processo penal, precisa conhecer um pouquinho mais da prova científica. Não só para melhor fazer o seu trabalho, seja na acusação, como assistente de acusação, na promotoria, o próprio juiz, né, que vai, por exemplo, deferir uma exumação de um cadáver, ele precisa conhecer esses meandros de como é que faz, uma prova de DNA, uma prova balística, para poder explanar esse jurado e dar condições para que ele assim faça. Doutor, aproveitando o gancho da explanação da doutora, eu tenho uma pergunta boa para as duas debatedoras aqui. Pode fazer. Clássica. O júri é um teatro. Ganha quem representa melhor. O que é que vocês me dizem sobre? O júri é um verdadeiro teatro, mas é um teatro com peças vivas, com peças que estão dentro daquele processo, que você vai sacar e melhor interpretar. Claro que a verdade deve prevalecer, mas aquela encenação que normalmente o Ministério Público quer fazer é um fato. Olha, eu sou contra. Eu vou discordar da minha amiga de banca, mas democracia é isso. Cada um, né, pensa do jeito. Júri não é teatro. Eu vou explicar bem direitinho. Júri não é teatro. Primeiro, doutora Rosélia, eu não me formei em arte dramática, me formei em ciências jurídicas. Meu conhecimento é jurídico. Preste atenção. Certo? Então, quem estaria uma operadora do direito é uma cientista jurídica. Primeiro, a minha preparação para o júri é jurídica. Agora, as pessoas confundem duas vezes. Elas confundem retórica, elas chamam de oratória. Oratória é falar em público. Retórica é a arte de convencer falando. Retórica com dramatização. Ele não entende que quando eu vou lá contar uma história, a mídia já contou. Detalhe, começa daí. Você vai contar uma história que todo mundo já sabe que o final é triste. Morreu alguém. Ou quase morreu. Todo mundo já sabe quem foi o culpado. Ele está sentado ali no banco do réu. Não foi o mordomo, não tem dúvida, foi ele. Então você vai contar uma história que todo mundo já sabe. E que a mídia já contou, o processo já contou, e o promotor foi na frente e contou. Então, se você for contar sem ênfase, sem interpretação, é a mesma coisa eu chegar aqui, gente, e falar, gente, o júri é tão importante. Ninguém vai ligar. Gente, o júri é de suma importância para a democracia jurídica. Isso é retórica. E para acabar com essa coisa, que eu sou inimiga de quem pergunta isso, se júri fosse teatro, doutor, as famílias abastardas contratavam Fernanda Montenegro, Lima Duarte. Não me contratavam, nem contratavam você. Nos contratam pelo nosso saber jurídico. Não é teatro, não. Olha, eu agradeço o debate de alto nível, mas infelizmente a gente está no limiar da hora. Então, agradeço a doutora Célia, agradeço imensamente a doutora Janice.
vocês duas, como eu disse, e vou fechar. São duas divas aqui na temática Tribunal do Júri, criminalistas fantásticas, certo? E eu vou ter que passar a palavra à doutora Juliana, certo? Que ela vai fazer essa transição das mesas, então agradecemos a presença das duas. Foi maravilhoso trabalhar com essa mesa. Foi maravilhoso trabalhar com vocês e a oportunidade da organização foi maravilhosa. Amei. Estou de bem, viu, Roseli? Estou de mal, não, estou de bem. Eu estou feliz. Doutora Juliana, eu só tenho a agradecer. A sua competência é ímpar, a da doutora Creuza também. Aliás, todo mundo sabe, eu sou apaixonada pela BCCRI. Então, assim, estamos juntos. Precisando, vamos fazer mais outras tantas dessas debates, mesas maravilhosas. Aliás, parabéns. Eu estou desde cedinho, do primeiro horário da abertura, assistindo, e está impecável. Só temos a agradecer a todo mundo e passamos a palavra para a organização, que é impecável desse evento. Muito obrigado às doutoras. E agora... Obrigada, doutor Vilela. Pode assumir, viu? Forte abraço. Pessoal, eu gostaria de falar, mesa espetacular. Nossa, eu fiquei aqui vidrada, a doutora Roseli falando sobre a questão das perícias, com um assunto muito instigante, a doutora Janice também falando. Nossa, que conhecimento, que aprendizado, pessoal. Por isso que desde manhã o pessoal não sai das telinhas, estão tudo assim fixo aqui no nosso congresso. Só tem estrela nesse congresso, só tem gente com muita competência. É muito feliz estar vendo o resultado tão esperado. Olha, vamos fazer mais sorteios. Mesa do Tribunal do Júri, um beijo para vocês. Acompanhem, vamos ter daqui a pouco a mesa de encerramento com o doutor presidente Cristiano Carrilho. Se a doutora Roseli quiser acompanhar aqui com a gente, fica aí guardadinha para na oportunidade poder entrar também para falar conosco no encerramento. E aí vai estar o professor Cristiano Carrilho, presidente da ABCCRIM, o nosso cerimonialista para fechar com chave de ouro, Alexandre Sá, a doutora Luciana, a doutora também Ana Paula Cajueiro e o nosso querido professor Adeildo Nunes, que foi juiz da vara de execução aqui em Pernambuco, é um juiz aposentado, mas expert e professor nessa área. Ele, inclusive, doou alguns livros para o nosso sorteio, que vai acontecer. Ju, tem como acontecer mais um sorteio agora, enquanto o pessoal da mesa de encerramento se prepara? Tem sim, tem sim. Pessoal da mesa do júri, um beijo. Um beijo, obrigada, Creuza. Tchau, tchau.